Bom, olá pessoal, olá meus amigos do Centro Espírita Santo Agostinho e também do canal do YouTube William Jacob. Hoje eu estou aqui para trazer uma reflexão de Emmanuel, psicografada pelo Chico, e que está lá no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 172, intitulado Lágrimas. Bom, antes de ler a mensagem de Emmanuel, é bom lembrar que este livro, o benfeitor faz comentários a respeito de versículos do Evangelho. E o versículo comentado aqui hoje é muito bonito. Acho que praticamente todos nós aqui certamente já o lemos ou já ouvimos falar dele. Que é quando Jesus disse: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Comenta então o benfeitor Emmanuel: Ninguém como Cristo espalhou na terra tanta alegria e fortaleza de ânimo. Reconhecendo isso, muitos discípulos amontoam argumentos contra a lágrima e abominam as expressões de sofrimento. O paraíso já estaria na terra se ninguém tivesse razões para chorar. Considerando assim, Jesus, que era o mestre da confiança e do otimismo, chamava ao seu coração todos os que estivessem cansados e oprimidos sob o peso de desenganos terrestres. Não amaldiçoou os tristes, convocou-os à consolação. Muita gente acredita na lágrima como sintoma de fraqueza espiritual. No entanto, Maria soluçou no Calvário. Pedro lastimou-se depois da negação. Paulo mergulhou-se em pranto às portas de Damasco. Os primeiros cristãos choraram nos circos de martírio, mas nenhum deles derramou lágrimas sem esperança. Prantearam e seguiram o caminho do Senhor. Sofreram e anunciaram a boa nova da redenção. Padeceram e morreram leais na confiança suprema. O cansaço experimentado por amor ao Cristo converte-se em fortaleza. As cadeias levadas ao seu olhar magnânimo transformam-se em laços divinos de salvação. Caracterizam-se as lágrimas por origens específicas. Quando nascem da dor sincera e construtiva, são filtros de redenção e vida. No entanto, se procedem do desespero, são venenos mortais. Bom, meus amigos, primeiro que o versículo aqui de Jesus nos convidando a ir até ele é realmente impressionante, extremamente consolador. Talvez seja uma das partes mais bonitas assim em que ele fala ao nosso coração. E quando eu falo ao nosso, eu não sei a situação de vocês, mas dá para a gente dar uma generalizada, porque de certa forma todos nós estamos cansados. Todos nós, em alguns momentos, nos sentimos oprimidos. Claro que aqui o oprimido poderia ser num contexto social diferente, mas com o coração oprimido aqui nesse sentido, dá para a gente dizer que todos nós, hora ou outra, estamos. Então todos necessitamos fazer o caminho em direção a Jesus. Agora, a gente precisa compreender que esse caminho em direção a Jesus não é em direção à sua pessoa, porque ele não está mais encarnado entre nós como estava quando disse isso. O caminho até Jesus hoje, a gente pode afirmar que é o caminho em direção ao amor, à caridade, à justiça, à paz. E nesse caminho até ele, não podemos e não precisamos negar as lágrimas. O título do capítulo, Lágrimas, não é à toa. Porque é importante que a gente as aceite em nós, com que a gente as reconheça em nós. E muitas vezes é necessário com que a gente permita com que elas caiam. Quantas vezes nós queremos disfarçar um choro, disfarçar uma lágrima, uma tristeza, e vai ficando angustiado, com o coração pesado, com o peito abafado, sendo que seria muito mais fácil buscar ajuda e dizer: olha, eu não estou bem, eu estou triste, eu estou angustiado, eu estou ansioso, eu estou talvez deprimido. Então é importante a gente aceitar as próprias lágrimas,
Porque Jesus não amaldiçoou os que choravam, como vai dizer Emmanuel, ele convocou-os à consolação. E se não temos mais a figura do mestre em carne e osso para que a gente possa conversar com ele, nós temos hoje diversos mensageiros de Jesus, atuando sim nas religiões, no espiritismo, como filosofia, religião e ciência. Nós temos mensageiros de Jesus no catolicismo. Eu admiro vários católicos. Poderia citar aqui uma live muito importante, pelo menos para mim, que foi a live do André Trigueiro, espírita, com o padre Fábio de Mello. Uma live interessantíssima, em que mesmo eu, sendo espírita, aprendi muito com a fala do padre Fábio de Mello. Eu aprendo muito, por exemplo, com o padre Júlio Lancelotti. Quem nunca cantou a música sobre família do padre Zezinho? Quando olhamos também para nossos irmãos evangélicos, há mensageiros de Jesus no protestantismo. Vários pastores têm trazido mensagens interessantes. Há mensageiros de Jesus até nas religiões que não são cristãs, porque são mensageiros do amor. E eles poderão ser encontrados no budismo, no hinduísmo e em tantas outras correntes religiosas. Gente, pode aqui, eu esqueci de citar também, dentro daqueles que estudam Jesus também, que é os nossos irmãos da Umbanda. Enfim, nas religiões de matriz africanas, como a Umbanda, o Candomblé e outras mais. Então é necessário com que a gente reconheça as próprias lágrimas, aceite o fato delas existirem e que a gente busque ajuda. A lágrima, ela pode ser ali um sinal importante e um divisor de águas na nossa vida, em que vai haver um antes das lágrimas e um depois das lágrimas. Quando Emmanuel vai citar aqui as lágrimas de Maria, as lágrimas de Simão Pedro. Simão Pedro, quando nega Jesus e chora, a gente vai observar a partir daquele choro um processo de mudança. Mudança que sempre ocorreu porque estamos sempre mudando. Todos nós estamos em constante transição, assim como o nosso planeta. Há momentos em que essa transição no planeta e em nós se intensifica. Mas todos nós passamos por períodos de transição. E a lágrima na vida de Simão Pedro foi importante. A lágrima para Paulo de Tarso. Recordo-me das lágrimas de Joana de Cusa, que estava amarrada a um poste ao lado do seu filho, prestes a ser incendiada viva por aqueles que perseguiam o cristianismo. E ele estava tranquilo até que o seu filho toma uma chicotada com o corpo seminu e ele pede para que a mãe negasse Jesus em nome dele, seu filho. E um coração de mãe, um coração de pai, quando vê um pedido desse tipo vindo de um filho, de fato fica, de certa forma, estraçalhado. Porque, de um lado, aquele que nós amamos, aquele que na encarnação nós chamamos de filho. Do outro lado, a fidelidade a Deus. E então Joana de Cusa, que estava firme, quando recebe esse pedido do filho em prantos, ela também começa a chorar. E aquele choro, a partir daquele choro, Joana de Cusa começa a fazer uma prece. Olha para o alto e começa a dialogar com os espíritos amigos e com Deus. E então ela se recorda de Maria, diante da cruz de Jesus, resignada, embora chorando. Joana se lembrou do diálogo com Jesus, em que ele recomendou para ela: vai, filha, ser fiel. Tudo bem que naquela ocasião Jesus se referia à questão, ao conflito familiar que ela atravessava. Mas a fidelidade a Deus deve ser praticada em todos os momentos. Então Joana vira para o seu filho e fala: cala-te, meu filho. Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício. Saibamos sofrer na hora dolorosa, porque acima de todos os interesses transitórios
de todas as felicidades terrenas, é preciso ser fiel a Deus. E então Joana cobra a força e espera o momento que chegou em que ela fora incendiada. Quando o seu algoz se dirige para ela, já com o corpo queimando, e pergunta: o seu Cristo te ensinou apenas a morrer? Ela olha para ele e diz: não apenas a morrer, mas também a vos amar. Naquele momento, Joana sente uma mão a tocar-lhe o ombro, ela olha e era a figura de Jesus, que diz: Joana, tem bom ânimo, eu aqui estou. Então, meus amigos, que essas histórias, né, a de Paulo, a de Pedro, a de Maria, a de Joana, que elas possam nos inspirar, porque todos eles encontraram consolo nos ensinos de Jesus, que são ensinos de amor. Que Jesus então possa nos consolar. Na verdade, Ele está nos consolando. O grande desafio nosso é aceitar o consolo de Jesus. Que Ele então possa renascer em nossos corações o tempo todo. Que em todas as dificuldades, angústias e aflições, possamos nos lembrar de fazer uma prece e pedir a Ele: Jesus, me ajude. Com certeza, meus amigos, Ele nunca nos abandonará. Mas não esperemos que Ele se materialize diante de nós naquela figura que nós conhecemos e que nem sabemos se de fato é daquele jeito ou não. Mas o mais importante é que Jesus vive e Ele manda os seus mensageiros, que pode vir através de uma mensagem no WhatsApp, através de um vídeo, através de uma ligação, através de uma mensagem que a gente encontra nas redes sociais. É Jesus nos consolando de outras formas que não aquela diretamente como os discípulos tiveram a oportunidade. Meus amigos, ficamos por aqui. Eu agradeço a oportunidade, agradeço, o carinho de todos vocês e que a gente siga, como Leon Denis, esse apóstolo que eu admiro tanto, gostava de dizer: sempre para a frente, sempre para o alto. Muita paz e até breve.